Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 14 em diante. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode assentar no seu lugar. Meus irmãos, o texto que nós estamos meditando nesta noite é um texto especial. É um texto que mostra-nos um homem cumprindo a sua missão, um homem concluindo a sua carreira. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Aliás, a caminhada, o terminar bem é um desafio. E nós somos chamados a completar a nossa carreira, a fazer da nossa jornada algo completo que vale a pena e concluir bem a nossa história. O apóstolo São Paulo, quando no final da sua vida também, já prestes a encerrar o seu ministério, tem um texto que é marcante de São Paulo que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, aqui o que vemos é um homem cumprindo o seu dever, encerrando a missão, entregando o serviço pronto. E pessoas assim são raras, pessoas assim são marcantes. Josué vem de Joshua, do hebraico, é uma palavra que também dá base para o nome, base etimológica para o nome Jesus. Josué significa Salvador, Jesus também. As palavras vêm da mesma raiz. E esse homem chamado Josué, o sucessor de Moisés, quando ainda muito jovem, ele escolheu servir a Deus. Estava na Serrinha, há um tempo atrás, o irmão Fernandes foi pregar. Aí o Fernando levou 5 dicionários, 8 livros, abriu tudo em cima da mesa assim, e eu vi o Fernandes fazer essa comparação, falando do Josué que está encerrando a carreira, como o mesmo Josué que disse lá atrás para o Senhor, que prometeu servir ao Senhor, que lá no capítulo 1 o Senhor diz para ele assim: olha, não te aparte do livro dessa lei, não vá para a direita nem para a esquerda. Então, quem é o Josué do capítulo 24? É o mesmo homem que deu uma palavra, dizendo que serviria a Deus lá no início. E dar a palavra e permanecer com a palavra de pé também é algo que não é muito comum hoje. Eu já vi no tempo dos nossos antigos, nossos pais, o saudoso presbítero Ananias, a professora Docas, o pastor Gideão, gente que você não precisava de assinar o papel, a palavra bastava. E esse Josué é o Josué que deu uma palavra, que ouviu do Senhor uma ordem, que não deveria se afastar da lei do Senhor e andar no caminho do Senhor. Quem é Josué agora? É o mesmo homem trilhando o mesmo caminho, encerrando a sua jornada e cumprindo a sua palavra. Isso é algo que chama a nossa atenção, e desde que
eu ouvi o presbítero Fernandes fazendo essa comparação, eu anotei isso, achei interessante, porque muitas vezes abordamos separadamente alguns pontos da vida de alguém, e às vezes nos esquecemos da trajetória, e o caso de Josué é algo que merece nota. Josué começou como sucessor de Moisés, e ele foi escolhido pelo próprio Deus para exercer aquela missão. O Senhor ordenou a Moisés que separasse a Josué, filho de Num, que o incumbisse daquela tarefa. Josué foi escolhido por Deus, e você vai observar também que quando chega no final, os anciãos do povo são colocados diante dele, e Deus não escolhe alguém para ficar no lugar de Josué. Ele foi escolhido para suceder Moisés, mas para sucedê-lo, Deus não designou uma pessoa específica. E Josué agora, depois de conquistar a terra, se você ler o livro, é um livro histórico, depois de travar muitas guerras, depois de enfrentar inimigos poderosos, depois de repartir a terra entre as tribos, depois de exercer um chamado longo, depois de permanecer firme a Deus, depois de toda essa história, esse homem está encerrando, e a partir do capítulo 23, ele está encerrando o seu tempo. E eu aprendo com Josué também, que há um tempo de começar, há um tempo de encerrar. Aliás, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo para tudo. E eu olho para esse homem se despedindo agora, e Josué resolve despedir-se. Se você estiver com a Bíblia aberta, pode fazer isso, olhando o capítulo 23. Josué se despede exortando o povo a observar a lei do Senhor. Ele se despede aconselhando aquele povo a que eles obedecessem ao Senhor, a que observassem a lei do Senhor e cumprissem os seus mandamentos. E aí no capítulo 24, Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. E aí o que eu aprendo, meus irmãos? Que nós temos memória curta. Nós nos esquecemos dos grandes feitos de Deus, nos esquecemos daquilo que Deus já fez por nós, daquilo que nós já tivemos de experiência com o Senhor. É muito comum que a gente se esqueça as bênçãos recebidas, que a gente se esqueça das vitórias que já alcançamos, por causa de problemas que estão surgindo agora. A gente se esquece do que Deus já fez. A memória é curta, e Josué resolve trazer à memória do povo tudo o que Deus já tinha feito por esse povo. E Josué traz, do versículo 1 ao 4, uma lembrança ao povo de que Deus escolheu Israel, e não é pouca coisa ser escolhido por Deus, não é pouco ser chamado pelo Senhor. E aí quando você olha para a sua própria história, e vamos aplicar isso a nós, quando a gente olha, pode ser que a gente não experimente um milagre retumbante na nossa casa, pode ser que a gente não passe por uma situação daquela cinematográfica, de um livramento espetacular que Deus tenha feito, mas só o fato de Deus ter te chamado, de Deus ter te escolhido, Deus ter te colocado no lugar que você está, de Deus estar te mantendo vivo aqui. Porque tem gente aqui dentro que já era para estar morta há muito tempo, não está, porque Deus guardou, Deus protegeu. Pode não ter algo espetacular, cinematográfico, daquela coisa com efeitos especiais, mas o fato de que o seu nome está escrito no livro da vida, de que Jesus te achou, te amou primeiro, te deu esperança, mudou a sua vida, isso já é algo maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Um dia os discípulos vieram, Lázaro, eufóricos, pastor Pacheco. Ó Jesus, nós estamos arrebentando mesmo. Nós estamos arrebentando no pedaço. A gente usa o seu nome e os demônios fogem. A gente chega e o negócio resolve. Aí Jesus, vocês estão maravilhados com o quê?
Não fiquem maravilhados pelo fato de que os demônios obedecem à voz e saem. Antes, se alegrem por terem os vossos nomes escritos lá no livro da vida. Pode ser que você ore e Deus resolva curar alguém, pode ser que você tenha o dom da oratória e fale, empolgue as multidões, ou pode ser que você cante divinamente, Bidinho cantando aqui, o Breno cantando aqui, assim, dá até vergonha na gente de cantar perto dessa turma boa que a gente tem, mas presta bem atenção, a gente pode não ter tanto talento assim, mas tem uma coisa que você pode ficar alegre, seu nome está escrito no livro da vida, Jesus te amou, Jesus chamou você, você foi escolhido por Ele, você foi escolhida pelo Senhor, sua casa foi escolhida pelo Senhor, sua casa é um lugar que Jesus habita. Então Deus escolheu Israel. Essa é uma observação digna de nota e que a gente não pode se esquecer. O fato de Deus ter escolhido o seu povo é algo que nós não devemos esconder. No versículo 5 ao 7, Josué lembra a eles que Deus libertou Israel. Foi Deus que foi lá no Egito, arrancou Israel da escravidão, libertou Israel, tirou o opróbrio, tirou o castigo, tirou a condenação. Eles eram escravos, não tinham liberdade de ir e vir, não podiam fazer a sua própria vontade, andavam debaixo do chicote dos algozes de Faraó, eram torturados, sofriam por anos e anos, centenas de anos sofrendo. Mas houve um dia que Deus enviou um libertador. O libertador chegou e mudou a história daquela nação. E quem era escravo agora ficou livre. Quem estava preso foi libertado. O chicote, os algozes deixaram de castigá-los e eles foram em direção à terra prometida, vendo Deus na coluna de nuvem, na coluna de fogo, no maná que desce do céu, na água que sai da rocha, no mar que se abriu. Deus libertou Israel. E aí a notícia que vem é que você também era perdido e foi achado, que Deus te libertou, você estava preso. Quantos de nós vivíamos na vida presos em tantas coisas que não tínhamos esperança, mas hoje nós podemos levantar as nossas mãos para o céu, e se você tiver coragem, faça isso. Deus libertou a sua vida, você tem um dono agora, é o Senhor, você não é mais escravo de vício, de pecado, de nada disso, porque Deus libertou você. E ele lembra ao povo: olha, foi Deus que libertou Israel com mão forte. No versículo 8 até o 10, ele lembra para o povo que Deus conduziu Israel. Eu já falei da coluna de fogo, da coluna de nuvem. Deus é quem conduz o seu povo. Você não está entendendo nada. Deus está te permitindo passar por essa experiência para você sair mais forte lá na frente. Ah, Deus, mas é deserto. Deus também anda no deserto, sabe por quê? Porque Ele tem um caminho no deserto para o seu povo. Ele sabe como conduzir o seu povo no meio do deserto. Deserto não tem sinalização, deserto é árido, deserto é perigoso, deserto tem um monte de coisa, mas o nosso Deus é Deus que sabe colocar um caminho no meio do deserto para o seu povo, e é Deus que conduz Israel. E aí no versículo 11 até o 13, Deus dá a Israel uma terra. Josué faz o povo lembrar dos grandes feitos de Deus. Josué traz à memória do povo que Deus é um Deus grande, que Deus é um Deus poderoso, que o nosso Deus é Deus que faz coisas impossíveis, que o nosso Deus é Deus que age mesmo quando a gente não tem esperança, que o nosso Deus é o mesmo que fez no passado, continua sendo hoje e fazendo as mesmas coisas, e lá no futuro Ele também estará fazendo as mesmas coisas.
o futuro não assusta Deus. O Deus que foi no passado é o mesmo hoje e sempre. Ele não muda, porque nele não há sombra de variação. Então, quando a gente olha para esse texto de Josué 24, ele está trazendo à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. E o segredo para nós é: não podemos nos esquecer dos grandes feitos de Deus. Não podemos nos esquecer que o nosso Deus é quem nos escolheu, que o nosso Deus é quem nos libertou, é quem conduziu a gente até aqui, e é aquele que está nos aguardando. Lembrando do que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Tem um lugar preparado, tem uma terra preparada, tem um lugar preparado para quem serve a Deus. E por fim, tem algo que Ele vai nos dar: a terra, a mansão celestial, a terra prometida. Meus irmãos, cristãos pensam nisso desde o credo dos apóstolos, quando eles diziam que cremos que Jesus Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Desde a antiguidade, a igreja anuncia que Jesus é o mesmo. Ele veio, ele foi para o céu, ele vai voltar. Há uma promessa, Jesus não mudou. Quando a gente olha para esse texto, a gente precisa se lembrar dos grandes feitos de Deus, que dão força para a gente viver a vida agora, e dão esperança para a gente crer no futuro, para a gente esperar o que há de vir. E aí o hino cristão conhecido de Bill e Gloria Gaynor, que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida e a sua está também, a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Josué traz à memória os grandes feitos de Deus, e aí chegamos no versículo de número 14. Josué faz de novo um concerto com o povo. E aí, meus irmãos: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Olha o que Josué faz: traz à memória os grandes feitos de Deus, e agora ele faz um novo concerto com o povo, e ele diz: agora, pois, temei ao Senhor. Primeiro, a expressão temer a Deus, temer ao Senhor, aparece muitas vezes no capítulo 24. Porque Josué era um homem temente, e o limite para a vida de qualquer pessoa que se diz serva de Deus é o temor. Irmãos, quando o temor é retirado, acabou tudo. O temor é o limite para a nossa vida. Se o temor for retirado, acabou tudo. Josué tem isso em mente. Ele fala assim: agora temei ao Senhor. E o temer a Deus aqui não é ter medo dele, não é ter comportamento de medo e afastamento. O temor é respeito, é honra. Temor, nesse caso, leva à dependência, não ao afastamento. Ser temente a Deus te coloca mais perto dele, não longe. Está sentindo a presença de Jesus aqui? Isso é sério. Ele diz assim: olha, temei ao Senhor. Porque a gente tem a tendência de ter medo de um monte de coisa, a gente tem a tendência de ser temeroso na nossa vida, mas quanto ao Senhor, o temor do Senhor é diferente do temor normal, do sentimento de medo. O temor ao Senhor gera dependência, gera aproximação, e nós precisamos temer ao Senhor nesse sentido, porque vamos lá, há uma explicação. Salmo 139, você pode temer a Deus do início do dia até o final, do início da vida até o final dela, porque você não pode se esconder dele. O salmista diz assim: olha, para onde eu mirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao abismo, tu lá estás também. Se eu tomar as asas da alva e até os confins dos mares, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Ou seja, não dá para correr da presença dele. Então é melhor descansar, temer, ficar perto, se aproximar. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade.
Servir aqui dá ideia de ato voluntário. Não é o serviço obrigatório, é o serviço deliberado, decidido, o serviço com gratidão. Servir ao Senhor não é a ideia, o texto não dá ideia de que é algo enfadonho, de que é algo ruim. É diferente de um escravo que é obrigado a fazer uma tarefa doméstica, e se não fizer, vai para o tronco. Se não fizer, sofre o açoite. É diferente de um escravo que é punido por não servir. O servir aqui é algo que deve ocupar a mente, o coração daquele que teme a Deus. Josué faz um concerto com o povo dizendo: temam ao Senhor e sirvam ao Senhor. Façam disso o objetivo da sua vida. E aí, meus irmãos, o Salmo 100, ele diz assim: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E ele diz assim: olha, servir com sinceridade. O que é sinceridade? Sinceridade vem de ser sincero, ou seja, sem cera, sem máscara. Servir autenticamente. Ser sincero é não usar disfarce, é não colocar máscara, é não ter que se esconder. Você vem com o seu jeito, com a face descoberta, e se apresenta diante de Deus. E alguém diz assim: ah, mas coitado de mim, Deus não vai. Olha só, Deus já sabe quem a gente é, e Deus encerrou a gente lá debaixo do pecado. O Salmo 103 diz assim: olha, Ele conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que nós somos pó. Se tem alguém que sabe quem é você, quem sou eu, é o Senhor. Ele já sabe os meus defeitos, os seus defeitos, as suas virtudes, Ele sabe tudo isso. Então não tenha medo de chegar perto dEle. Sirva ao Senhor com sinceridade. Arranca a máscara, tira do rosto qualquer disfarce, e diga: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, eu vim te servir, Senhor, eu vim te servir com sinceridade. Ele já sabe quem nós somos, Ele já sabe quem somos nós. E aí, um dia Jesus estava falando sobre oração com seus discípulos, e ele conta a história do fariseu e do publicano. O fariseu chega para orar e começa a bater no peito: porque eu sou bom, que eu não sou igual a esse outro que está aqui e tal. E o outro, o publicano, que era o pecador, que não tinha muitos direitos para estar na presença do Senhor. O publicano chega e ele não começa a dizer as suas bondades, ele começa a dizer assim: Senhor, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz o seguinte: a um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Você pode chegar na presença de Deus com todos os defeitos que você tiver. Você pode chegar com sinceridade na presença dEle. Talvez para as pessoas você tem que pôr uma maquiagem, para as pessoas você tem que disfarçar quem você é. Talvez para as pessoas você possa até dizer que está tudo bem sem estar, colocar uma máscara, amarrar um sorriso na orelha e sorrir de canto a canto e chorar dentro de casa. Talvez você possa disfarçar o seu comportamento para alguém, mas para o Senhor, sem cera, sem máscara, sem disfarce. Chega com a cara limpa e saiba que Deus é Deus que conhece você e que recebe a sua sinceridade. Então Josué diz assim: olha, se vocês vão servir ao Senhor, sirvam-no com sinceridade. E a outra coisa, e com verdade. Vamos lá, gente. Nós estamos vivendo num mundo em que a mentira é muito praticada. Viver uma vida mentirosa, propagar mentiras, disseminar mentiras, calúnia, difamação, fofoca, contenda, coisas que estão perto de nós. Obviamente que ninguém que está aqui hoje se envolve com isso, só os que não vieram. Quem está aqui não faz nada disso. Glória a Deus por isso, né? Olha que bênção, que bom que eu estou perto de você. Você não tem esse coração, né? Seu coração é verdadeiro. Vamos supor que só não é assim quem mora lá do outro lado da ponte, Rio Niterói, bem longe daqui. Então vamos lá. Viver a verdade.
A verdade é requerida. Pastor, mas se eu disser a verdade, vou tomar um prejuízo. Pastor, mas se eu disser a verdade, eu vou sofrer um dano. Você pode até fazer da sua vida uma vida que não é pautada pela verdade e viver de acordo com esse princípio, mas diante de Deus, não tem ninguém de nós que consegue faltar com a verdade. Você pode dizer que está bem e Deus sabe se você está ou não. Você pode orar bonito e dizer assim: eu sou uma bênção, obrigado, Senhor, e Deus sabe se você é uma bênção ou não. Então não adianta servir ao Senhor com outro comportamento. Se no raio-x dele não passa nada, se no tomógrafo do céu não passa nada, mas tem uma doença que nem a tomografia descobre. Tá, pode ser que o tomógrafo aqui tenha defeito, mas no do céu não passa nada. Se lá não passa nada, então, Rose, o que a gente tem que fazer? A verdade, pela verdade, só com a verdade, ainda que te custe alguma coisa, mas a verdade é a verdade liberta, a verdade sara feridas, a verdade é algo que você pode praticar sem medo. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não é uma verdade, ele não é uma meia verdade, ele não é mais ou menos a verdade, ele não é só uma verdade de alguém, ele é a verdade absoluta. A verdade tem nome, a verdade tem um parâmetro, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus. Então, se vai servir a Deus, sirva com verdade. Verdade. A verdade acompanha a sinceridade. Depois ele fala do compromisso da devoção, que eles devem, depois de decidir, cumprir a palavra. E aí eu venho e coloco sempre uma pergunta. Às vezes estamos no gabinete pastoral aconselhando pessoas, e existem pessoas que de repente, poxa, eu fui precipitado, tal, só, mas você tomou uma decisão. Se a gente toma uma decisão, a gente tem que cumprir a decisão. Decidiu servir a Deus, esquece o resto, sirva a Deus. Decidiu andar com a verdade, pautar sua vida com a verdade, esquece o resto, cumpra a sua decisão. Pessoas de decisão são importantes para esse tempo, porque a coisa mais difícil que tem é você lidar com alguém indeciso. Você quer ou não quer? Não sei. Você vai ou não vai? Não sei. E aí? Não sei. Resolve uma coisa hoje, amanhã está fazendo outra. Hoje é uma bênção servindo a Deus, amanhã sabe Deus aonde está. Cadê a decisão? Decisão é requerida de nós. Josué insta com o povo: aqui tenham responsabilidade, tome a decisão. Ele deixa claro para o povo que havia tomado a decisão de servir ao Senhor. O que Josué diz assim: olha, vocês escolham a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí uma palavra para você: o vizinho pode fazer o que quiser, o parente pode fazer o que quiser, a casa do outro é problema do outro, mas você resolveu servir a Deus. Então diz assim: na minha casa não, na minha casa eu sirvo a Deus, na minha casa o trono é do Senhor, na minha casa quem manda é o Senhor. Eu decidi servir ao Senhor. O mundo pode cair ao seu redor, o mundo pode se despedaçar, aliás, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então levanta as mãos para o céu assim: olha, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Josué deixa claro qual é a sua decisão. Sabe por quê? Porque neutralidade não é uma opção para quem serve a Deus. Pastor, eu estou em cima do muro. Deixa eu te avisar, o muro é do diabo. Neutralidade não cabe para quem serve a Deus. Qual a decisão que nós tomamos? Talvez a sua família esteja esperando somente uma decisão da sua parte para um milagre acontecer na sua casa.
vai decidir ou vai deixar para depois. Neutralidade não cabe para quem serve ao Senhor. E aí a neutralidade deve ser evitada. Ele orienta a eles a que deixem os costumes das nações que estão à sua volta, que eram politeístas. Os cananeus, muitos deles, eram politeístas ao ponto de queimar os próprios filhos na fogueira. Quando a gente vê hoje a multiplicação da iniquidade, quando a gente vê hoje tanta coisa acontecendo, e a gente vê, está aumentando o número de abortos, está aumentando o número de crimes. Olha, a questão de sacrificar as crianças não é coisa nova. Lá na antiguidade não tinha o aparato que se tem agora, mas os cananeus apanhavam os próprios filhos e queimavam diante de Moloque, nas fogueiras, nos cultos rituais. Crianças eram sacrificadas, como hoje, muita gente fazendo muita coisa, vidas inocentes sendo ceifadas. Nós, a igreja, continuamos pregando a favor da vida, porque a vida vem de Deus, a vida deve ser protegida, a vida humana deve ser guardada. E aí um dia uma pessoa defendendo esse ponto de vista, falou: não, mas é o direito da mulher, porque o meu corpo, as minhas regras que eu faço, porque é isso, porque é aquilo. Aí eu deixei falar. Falei: fulano, está certo. E se a sua mãe pensasse assim, tivesse abortado você? Está de boa? Está tranquilo? Você pode tirar a vida de alguém? E se a sua mãe tivesse tirado a sua? É para pensar. E nesse tempo em que as pessoas não protegem a vida, há uma palavra: tirou a vida de um bebê. E se o plano de Deus for para ele ser um obreiro, ser um sacerdote, você vai pagar a conta por isso? Um dia no gabinete pastoral, conversando com uma senhora com mais de 70 anos, eu pastoreava a igreja, e ela chorando disse: olha, pastor, meu marido bebia demais, a gente morava na roça, era um filho a cada ano, e chegou um tempo que eu não tinha, eu achava assim, vou pôr mais um filho no mundo para morrer, e a parteira foi e matou meu filho, fiz um aborto, depois fiz o outro, e essa mulher se converte com mais de 70 anos de idade. E ela chega para mim chorando convulsivamente. E ela chorava, pastores, dizendo assim: eu fico aqui pensando, a minha filha fulana é tão boa, cuida tão bem de mim. Eu fico imaginando como seria aquela menininha que eu mandei matar. Eu sonho, eu tenho pesadelo, que eu vejo o meu filho fulano de tal, que é uma bênção, e eu fico imaginando o rapazinho que eu mandei matar. E aquela mulher perturbada na sua mente, por ter praticado aquelas coisas, agora aceita Jesus como seu Salvador. E ela disse: pastor, há perdão. Eu disse: há perdão quando o arrependimento acontece. E ela agora arrependida diante do Senhor, ora confessando o seu pecado. Eu não podia saber aquilo, a não ser que ela contasse, mas naquele momento ela contou, e a gente percebeu a presença de Deus. E depois de parar de chorar, ela diz assim: para compensar, eu sei que não paga, mas depois de mais idade, eu adotei o fulano e adotei a fulana. Eu peguei aqueles que estavam rejeitados para cuidar, mas eu sempre lembro do que eu fiz com aqueles que eram meus. O que os militantes pró-aborto não falam é que existem sequelas psicológicas, existem coisas que vão ficar na mente da mulher, que pôs fim à gravidez, que causou uma série de situações, existem traumas enormes que vão acontecer. Nós, a igreja, somos a favor da vida, totalmente a favor dela, só a favor dela, porque o nosso Jesus, Ele é a própria vida. E eu entrei no assunto para falar de que eles deveriam deixar os deuses que serviam os povos ao seu redor. E muitos desses cultos eram cultos violentos, eram cultos ligados à prostituição ritual, eram cultos demoníacos. E agora Israel tinha uma opção, e Josué diz assim: vocês escolhem a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa já sabemos de que lado nós estamos. E Josué não está dizendo aqui, pastores,
que eles podiam fazer as duas coisas, uma coisa ou outra. Josué não está dando uma licença para eles, dizendo assim, ó, serve a Deus ou serve a qualquer coisa. Não, não é isso. O que Josué está dizendo é que eles não poderiam fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você não pode ser neutro. Ou você é do Senhor ou não é. Ou pertence a Deus ou não pertence. Ou anda com Jesus ou não anda. Ou as pessoas percebem a presença dele em você e a luz de Cristo brilhando em você, ou as trevas vão tomar a sua vida. Não é admitida a neutralidade. Ele diz, olha, a devoção é requerida daqueles que servem ao Senhor. E aí, Josué dá o conselho, diz a eles que eles sirvam a Deus. Nós estamos encerrando o período da campanha da família esse trimestre, e nós queremos deixar claro isso. Há um dever que é requerido de cada um de nós que servimos a Cristo, você e a sua casa. Há um dever que é seu. Instrua a sua casa. A casa do vizinho pode pegar fogo e acabar, a sua vai ficar de pé. O parente pode escolher o que ele quiser, você escolheu servir a Deus, e na sua casa é Deus que governa, é Deus que manda. Sirva a Deus. Mas as pessoas estão criticando, e daí? Sirva a Deus, ande com Deus. Josué diz assim, eu vou servir a Deus. E sabe o que aconteceu? Aqueles anciãos, aquele povo que está perto dele, diz assim, olha, nunca nos aconteça, versículo 16, que deixemos o Senhor para servirmos outro Deus, outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, e eles prometem servir a Deus. E aí? Sabe o que aconteceu com eles? Josué morreu. Poucos anos depois, eles já estavam perdidos. Porque uma coisa é você prometer diante do calor do culto, da presença gloriosa de Deus, como o Breno cantou aqui, e daqui a pouco sair lá fora e esquecer o que você prometeu ao Senhor. Pouco tempo depois, a Bíblia conta que havia uma geração que não conseguiu seguir ao Senhor. A geração seguinte não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Por quê? Porque o povo da geração de Josué não cumpriu a sua palavra. Curva a sua cabeça. Vai fazer o que com as promessas feitas na campanha da família? Qual a decisão que você vai tomar? Quais serão os caminhos que você vai trilhar? Josué disse assim, eu tomei uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham a quem vocês vão servir. Hoje diante de nós está sendo colocada também, estão sendo colocadas estas opções. Esta palavra está diante de nós. Escolha a quem você vai servir. Escolha qual caminho você vai trilhar. Pastor, como será a minha vida? Se você andar com o Senhor, você pode ter certeza que a sua vida será diferente. Você não vai repetir as histórias de fracasso da sua família, não vai repetir as histórias de terror, de opressão, de possessão demoníaca, histórias terríveis que vem assolando a sua família por gerações e que você está olhando e pensando, vai atingir também a mim, aos meus filhos. Não, esta maldição está quebrada. Sabe por quê? Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele veio para libertar os cativos, ele veio para dar libertação para você. Ele é o mesmo. Josué significa Salvador e Jesus é o nosso Salvador, e a palavra que vem do Salvador é escolha de que lado você vai ficar, e estando do lado certo, saiba que Deus velará por ti, Deus cuidará de ti. Está sentindo a presença de Jesus conosco? Nós e a nossa casa não seremos alvo das maldades desse tempo. Nós e a nossa casa não seremos destruídos.
porque o Senhor se manifestou para isso, para desfazer as obras do inimigo. Olhos fechados, como você está. A sua história, a sua vida estão nas mãos de Jesus. Saiba que Jesus está cuidando de você hoje. De que lado você vai ficar? Como será você na campanha da família no ano que vem? Como será a sua história daqui a 2 meses, daqui a 3 meses? Como é que você vai encerrar esse ano? Como será o amanhã? Escolha hoje a quem você vai servir. Certo é que não tem jeito de servir a 2 senhores. Escolha a quem você vai servir. E tendo tomado a decisão de servir ao Senhor, como Josué o fez, olhe para cima, fique firme, não desanimes. Deus cuidará de ti. Você veio nessa noite e algo especial da parte de Deus fica guardado no seu coração. Decisão tomada é decisão que deve ser mantida. Custe o que custar, ande com o Senhor. Não permita que brechas sejam abertas na sua casa. Não permita que portas fiquem abertas para que o inimigo entre e cause estragos na sua família. Não negocie. Não negocie os valores. Não negocie os seus princípios. Não seja outra pessoa a não ser aquela pessoa que Deus quer que você seja. Não abra mão disso. Sabe o que vai acontecer? Se você for fiel, o Senhor também permanecerá fiel, porque Ele não muda. Amém? E que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, digamos juntos: